Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos falar sobre o complexo tristeza parasitária bovina. A tristeza parasitária bovina é um complexo de doenças causadas por protozoários e rickétsias dos gêneros Babesia e Anaplasma. A babesiose é causada por protozoários intraeritrocitários e as espécies que acometem os bovinos do Brasil são a Babesia bovis e a Babesia bigemina. A anaplasmose bovina é causada por uma rickétsia intraeritrocitária também, e a principal espécie envolvida no Brasil é a Anaplasma marginale. É importante a gente saber o período de incubação dessas doenças, porque você pode ter a manifestação clínica, né, logo após uma infestação de carrapatos, por exemplo. Então, dali 15 dias, por exemplo, você vai saber que pode ser da babésia. E após 30 dias, você vai ter uma nova manifestação clínica e aí você vai suspeitar da anaplasma. Então, por isso é uma doença muito importante e a avaliação, né, visual, observação do rebanho é muito importante também. Tanto é que é recomendado pela Embrapa, né, essa observação e essa análise do seu rebanho para você poder conseguir suspeitar e poder identificar essas manifestações clínicas, tá? Esses três agentes são intraeritrocitários, né, ou seja, são parasitas de hemácias, e eles são transmitidos por vetores e também fômites. Então, os vetores podem ser tanto carrapatos como moscas hematófagas, e as fômites podem ser, por exemplo, uma agulha contaminada com sangue infectado. O complexo tristeza parasitária bovina são doenças que a gente precisa ter atenção à epidemiologia da doença, né, principalmente com mudanças climáticas e no manejo. Por exemplo, agora, nessa época de estiagem prolongada, a população de carrapatos e também de larvas pode alterar, né, ser alterada tanto no ambiente quanto nos animais. Outro ponto importante são os animais de origem europeia, que são mais predispostos a essa doença, né, por conta do pelo mesmo, por ter menos oleosidade na pele, no pelo. Então, eles acabam sendo mais infestados por carrapatos. Outro ponto importante é que essa doença representa 15% da mortalidade de bezerros no Brasil, né? E ela tem ocorrência em todo o país e com uma alta frequência. E isso gera muitos prejuízos econômicos para a propriedade, quanto na produção, quanto na queda de produção de leite, de carne. Então, é muito importante essa atenção à epidemiologia da doença. Com relação à epidemiologia da TPB, o controle ele é sempre feito com base aonde o vetor está, né? No caso, o vetor é o carrapato, né? O Rhipicephalus micrópolis, carreador da babésia e da anaplasmose, né? No caso. Então, paralelo a isso, o que a gente tem que lembrar? A babésia, ela só está em lugares que o carrapato está. Então, se a gente tem ausência do carrapato em si, a babésia não vai estar, porque é o único meio de carreá-la. Com relação ao anaplasma, isso não acontece. O anaplasma ele pode acontecer mesmo com a ausência do carrapato. Então, a anaplasmose ela pode ocorrer com presença de fômites contaminados ou de moscas hematófagas. Com isso, a gente tem 3 situações epidemiológicas possíveis no Brasil, no caso, né? Então, são divididos em 3: áreas livres, instabilidade enzótica e estabilidade enzótica. As áreas livres são aquelas que a gente não tem a ocorrência do carrapato. Então, por que isso acontece? Porque essas áreas geralmente são áreas que fazem muito frio ou tem muita seca e não deixam com que o carrapato complete o seu ciclo, né? Então, ele não consegue sobreviver nesses lugares. A gente chama essas zonas de áreas livres. A instabilidade enzótica acontece em lugares em que o ciclo do carrapato é interrompido, né? No caso, no inverno. Isso acontece muito no Rio Grande do Sul. A gente chama isso de zona marginal, né? Então, na zona marginal, a gente tem menos de 75% dos animais, no caso, principalmente animais de até 9 meses de idade, que não entraram em contato com a gente por causa dessa interrupção do ciclo. Isso favorece muito a surtos, né? É um lugar que é muito predisposto a ter surto de TPV.
A instabilidade enzótica, ela também é parecida com a instabilidade, mas ela é fora da zona marginal, ou seja, os animais, eles conseguem ter uma taxa maior que 75% de contato com o agente, ou seja, diminui muito a chance de ocorrência de surto. Além disso, é bom a gente saber que o Brasil ele se encontra hoje na situação de estabilidade enzótica. Só que a gente tem que lembrar que, mesmo assim, a gente não pode deixar de fazer uso dos controles para que isso se mantenha. Então, uso de carrapaticidas e práticas de manejo que favoreçam a erradicação do carrapato. Os principais sinais clínicos da tristeza parasitária bovina são apatia, apetite diminuído ou ausente, queda na produção de leite, desidratação, emagrecimento, palidez das mucosas, fraqueza, pelo seco, arrepiado e sem brilho, estase gastrointestinal, taquicardia, hipertermia, icterícia, dispneia e hemoglobinúria. Então é muito importante, é uma recomendação da Embrapa, a observação do rebanho. Então, principalmente agora, na época do finalzinho do outono, comecinho do inverno, que é a época onde tem mais surto, né, onde a taxa de frequência aumenta muito, a taxa de infestação por carrapatos. Então, é muito importante a observação do rebanho para a avaliação da manifestação clínica dessas doenças. O diagnóstico das babesioses e anaplasmose bovina pode ser feito através da observação dos sinais clínicos e a visualização dos parasitas no interior das hemácias e em esfregaços sanguíneos. Para a realização do esfregaço, o sangue deve ser coletado dos capilares periféricos, como a região marginal das orelhas ou a ponta da cauda, porque a circulação geral possui 20 vezes menos concentração de Babesia bovis do que no sangue periférico. E em casos de infecções subagudas, a demonstração do agente é bem difícil, visto que a parasitemia se apresenta mais baixa. Então, diversas técnicas foram desenvolvidas para detectar os anticorpos para os agentes causadores da TPB, podendo ser através de testes sorológicos e moleculares. Os testes sorológicos são teste de conglutinação rápida, aglutinação pelo látex, hemaglutinação, prova de imunofluorescência indireta, que é muito utilizada para diagnosticar as babésias, mas tem como desvantagem a limitação do número de amostras que podem ser realizadas por dia. Ensaio imunoenzimático de adsorção indireto e ELISA por competição. O teste ELISA é considerado um super avanço em relação à sensibilidade, especificidade e padronização para a detecção de anticorpos específicos da babesiose, além de ser um método mais apropriado para trabalhar com grande número de amostras, porque ela tem a utilização de um leitor específico. A PCR vem sendo muito utilizada como teste molecular, porque é possível identificar de forma direta as hemoparasitoses em bovinos, além de ser bem rápido e apresentar alta sensibilidade e especificidade. Existem diversas doenças que possuem sinais clínicos bem parecidos com os sinais causados pela tristeza parasitária bovina. Por isso, o diagnóstico diferencial se faz muito importante. As doenças mais comuns que podem ser confundidas com a TPB são doenças infecciosas como leptospirose, clostridiose e raiva, doenças parasitárias como verminose, principalmente causada por Haemoncus, que é um nematóide muito comum em bovinos, e trypanosomose, plantas tóxicas como a braquiara, samambaias e dama da noite, e desequilíbrios alimentares como intoxicação por cobre e deficiência por fósforo. Bom dia a todos, vou falar sobre o tratamento. O tratamento para a babesiose tem como objetivo a destruição dos protozoários presentes no paciente com a aplicação de medicamentos à base de aceturato de diminazeno, dipropionato de imidocarb, dicetionato de imicarbalina e fenamidina. Dentre estes, o mais usado é o dipropionato de imidocarbo, porque ele apresenta um efeito mais prolongado devido à metabolização lenta. Em contrapartida, possui efeitos colaterais mais severos, como a diarreia, cólica e a salivação. Ele pode ser usado por via subcutânea, na dose de 1 a 2 mg por quilo, mas se utilizado na dose de 3 mg, ele promove proteção contra a babesia bovis por 4 semanas e a bigemina por pelo menos 2 meses. O aceturato de diminazeno
pode ser usado contra Babesia bovis e bigemina na dose de 3,5 mg por quilo intramuscular, que protege o animal de 2 a 4 semanas. Com relação à anaplasmose, para tratar o animal, são utilizados antibióticos, como tetraciclina ou oxitetraciclina, na dose de 2 a 4 mg por quilo, por via intramuscular, com 2 a 4 aplicações, com intervalo de 21 em 21 dias. Mesmo com o tratamento, os animais eles podem se tornar portadores crônicos da doença, e também mesmo quando curados, eles são suscetíveis à reinfecção. A babesia ela pode estar associada à anaplasmose, sendo assim, é comum no tratamento a utilização de aceturato de diminazeno e oxitetraciclina nos animais com sinais clínicos, e quando não se podem aplicar testes sorológicos na região também. O controle é feito por vacinas e por outros meios que a gente vai comentar um pouquinho lá na frente, mas principalmente pelo controle dos carrapatos. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que os carrapatos eles não podem ser erradicados do ambiente em que eles naturalmente estão vivendo. Por que isso não pode acontecer? Porque os animais eles precisam entrar em contato com os agentes ao longo da sua vida, para que a imunidade seja estabelecida e seja mantida. E para que também eles não desenvolvam a doença clínica, o que acontece em animais que vieram de zonas livres, por exemplo, de áreas livres. Lembrando que animais que vieram de áreas livres são aqueles que não tiveram contato com o carrapato. Então, muito provavelmente, esses animais, na hora que eles entrarem em contato com o carrapato, mesmo sendo adultos, eles correm o risco em potencial de morrerem, porque eles não têm nenhuma imunidade para lutar contra o agente e ficam totalmente predispostos a desenvolver a infecção de uma forma muito severa. Então, a gente tem que ter estabelecido na nossa cabeça que o controle ele deve ser feito sempre, o controle populacional de carrapatos, mas nunca erradicado, em lugares principalmente em que os carrapatos já vivem naturalmente. É exatamente pelo processo de reinfecção continuada que a gente consegue manter a imunidade desse animal, para que a forma clínica da doença não aconteça. A gente chama isso de imunidade concomitante. Com relação ainda à imunidade concomitante, a gente tem que saber que, principalmente nas áreas em que a gente tem a estabilidade enzótica, né, que no caso é a área predominante no Brasil, os surtos normalmente não acontecem nessas áreas. E é exatamente pelo motivo de que o carrapato ele não é erradicado nesses lugares. E a erradicação é totalmente contraindicada. Por quê? Porque os animais eles precisam entrar em contato com os agentes da TPB para desenvolver uma imunidade. E se isso não acontece de forma constante e branda, esses animais vão desenvolver a doença clínica com certeza. E ainda pior, aqueles animais já adultos que são transferidos de uma área livre para uma área em que eles vão ter contato com o carrapato, muito provavelmente, ao entrar em contato com os agentes da TPB, eles vão morrer, porque eles não vão ter imunidade competente o suficiente para conseguir se defender. Então, para que a gente saiba, o animal ele só se torna imune sem apresentação clínica quando ele entra em contato com o parasita até os 9 meses de idade, que é uma situação muito comum nas áreas de estabilidade enzótica, em que os animais entram em contato com o agente ao longo de todo o ano. Nos animais jovens, após um curto período de parasitemia, eles se recuperam naturalmente, mas a infecção ela persiste por longos períodos de forma branda o suficiente para não causar doença, ao mesmo tempo que ela é forte o suficiente para estimular o sistema imunológico desse animal e evitando que a doença apareça. Então, na ausência da vacina, para que a gente consiga prevenir novos surtos, os animais devem ser naturalmente expostos aos carrapatos, o que a gente chama de profilaxia natural. Bom,
para finalizar o assunto desse slide, a gente tem que ter em mente que o controle da TPB, ele é baseado no controle do carrapato e não na sua erradicação. E aí a gente tem outras estratégias específicas para o controle da doença, que a gente vai falar a seguir. Ainda no raciocínio da profilaxia natural, o ideal é que a gente comece o controle populacional dos carrapatos nas épocas de primavera. Por quê? Porque o ápice populacional dos carrapatos vai acontecer durante o verão e outono, né? O que é muito comum na região sul, que é a Amazônia Marginal, em que os surtos de TPB ocorrem coincidentemente no período de outono e do verão. Como acontece nessa imagem que está mostrando no slide para vocês, que evidencia bem as fases de crescimento e de população do carrapato de acordo com os meses do ano. Na realidade, em zonas marginais, a primavera deve ser para os produtores uma estação estratégica para o controle de TPB, porque é exatamente nessa estação que é possível a gente permitir uma exposição de leve a moderada de carrapato nos animais. Então, desde que as primeiras larvas sobem nos animais até que elas se tornem adultas, leva um período de mais ou menos 18 a 24 dias, o que significa que quando o carrapato é facilmente visível a olho nu, que é a fase que ele está que a gente chama de teleógenas, isso significa para a gente que já faz um tempo que se iniciou a infestação. Sendo assim, o primeiro tratamento com carrapaticida deve ser iniciado quando as primeiras teleógenas são observadas, que são no período da primavera, que no caso é a primeira geração de carrapatos. O objetivo da quimioprofilaxia é tratar os animais antes que eles sejam expostos ao carrapato, aos agentes, né? Para que esse animal não corra o risco de adoecer. Então, o que é feito? A gente aplica imidocarb na dose de 3 mg por quilo, ou conforme recomendação do fabricante, e aí a gente expõe esse animal, depois de tratado, com os carrapatos. E aí, conforme diminua a concentração da droga, o animal vai criando, por si só, uma quantidade de imunidade contra os agentes, que é o que mostra na figura do slide. Então, conforme vai diminuindo a concentração da droga, que no caso é a linha azul, os animais são gradativamente expostos à infestação pelo carrapato e vai ocorrendo o desenvolvimento da imunidade, que é a linha vermelha. É claro que a gente tem que lembrar que esses animais, logo quando foram submetidos à utilização das drogas, eles devem ser expostos a infestação baixas de carrapatos, infestações baixas e constantes. A pré-imunização e a vacinação são baseadas na imunidade a longo prazo, induzida pelo contato prévio com as cepas virulentas das babésias ou de Anaplasma marginale em casos de pré-imunização e com cepas atenuadas das babésias ou de Anaplasma centrale no caso de vacinação. A pré-imunização é realizada com a coleta de sangue parasitado de um animal doador e esse sangue é passado para o animal receptor após um período de atenuação em geladeira por 24 horas. Esse método é bem eficaz na prevenção da tristeza parasitária bovina, mas deve ser realizado com muita cautela, porque as cepas inoculadas são virulentas e podem causar a doença no animal receptor. Portanto, o acompanhamento com o médico veterinário é muito importante. O animal doador deve ser testado antes, porque ele pode ser um disseminador de outras doenças veiculadas pelo sangue. A vacinação é realizada com cepas atenuadas, então ela apresenta um menor risco de doença clínica. E tanto a pré-imunização como a vacinação devem ser realizadas antes dos 9 meses de idade, porque os animais são mais resistentes. As vacas prenhes não devem ser vacinadas, porque tem um alto risco de acontecer um aborto. Bom, nesse slide eu vou falar um pouco sobre a busca por uma nova vacina.
Como a gente sabe, a prevenção da tristeza parasitária bovina através da vacina é a melhor forma de controle. E hoje em dia só tem uma vacina licenciada no Brasil, que é vendida refrigerada e sob encomenda. Essa vacina tem como base micro-organismos vivos, que são cepas de Anaplasma centrale, para imunização contra o Anaplasma marginale, e cepas atenuadas de Babesia bovis e Babesia bigemina. As vacinas vivas são muito eficazes na indução da imunidade, mas para que elas façam efeito, tem que se multiplicar no indivíduo inoculado. No caso da vacina atual do Brasil, existem alguns inconvenientes, como a necessidade de manutenção em nitrogênio líquido, vida de prateleira bem curta e também a necessidade do uso de animais esplenectomizados para a produção, o que acaba trazendo bastante implicação ética. Então, várias alternativas para o desenvolvimento de uma nova vacina contra os agentes da TPB vêm sendo testadas há muito tempo, mas até agora não foi possível chegar a nenhuma formulação comercial para substituir a vacina atual. Bom, esse slide a gente resolveu colocar como curiosidade e incentivo para a galera que tem interesse em seguir na área da pesquisa, porque estudos bem recentes no México vêm contribuindo bastante no cultivo in vitro das babésias para a produção de cepas vacinais. E essa vacina foi recentemente testada em bovinos que nunca tiveram contato com os agentes da TPB e ela apresentou uma certa capacidade de desenvolver proteção. Então, mesmo com as dificuldades, os resultados obtidos até agora fornecem bastante subsídios para o desenvolvimento de novas vacinas. E é isso, pessoal. A gente agradece a atenção e desejamos um ótimo restinho de semana para todo mundo.